Dando continuidade ao nosso estudo sobre a ecofisiologia, observando como que a fotossíntese afeta a produtividade das plantas, nós já vimos que existem vários fatores ambientais ou abióticos que podem afetar a fotossíntese. Nós já estudamos o efeito da luz, já vimos como que a concentração de CO2 afeta a taxa fotossintética e agora vamos entender um pouco como que a água afeta a taxa fotossintética. Quando a gente pensa em disponibilidade de água, existem duas situações bastante características. Nós temos a situação em que eu tenho um excesso de água no ambiente e eu tenho uma situação em que há falta de água no ambiente. Quando eu tenho excesso de água no ambiente, isso vai me levar a um ambiente que eu tenho deficiência de oxigênio. Então eu tenho o chamado de estresse de oxigênio. Quando eu tenho um ambiente com falta de água, nós temos o que é conhecido como estresse hídrico, ou seja, com falta de água. E em qualquer uma dessas duas situações, a planta vai ter a sua produtividade comprometida. Então nós temos que procurar uma situação intermediária que seja ideal para aquela espécie, para aquela variedade, para aquele cultivar ou para aquele ambiente. E quando a gente pensa em classificação das plantas com relação à sua capacidade de sobreviver num ambiente com diferentes níveis de disponibilidade de água, nós temos o que nós chamamos de plantas hidrófitas, que são plantas que crescem num ambiente com muita disponibilidade de água, mesófitas, plantas que crescem num ambiente com uma quantidade intermediária de água. A grande maior parte das plantas que são agronomicamente cultivadas são mesófitas. Nós temos as xerófitas, são plantas que crescem num ambiente com restrição hídricas, e halófitas são plantas que crescem num ambiente extremamente salino, ou seja, plantas no ambiente com elevadíssima falta de disponibilidade de água para as plantas. E cada uma delas interfere de uma forma bastante específica no metabolismo das plantas, que foge ao escopo do que a gente quer tratar nesse momento. Mas quando a gente pensa como que a planta vai sobreviver à condição em que o estresse é hídrico, ou seja, em que há falta de água no ambiente, as plantas podem ter diversas estratégias. Uma delas é o que nós chamamos de escape, ou seja, a planta completa o seu ciclo de vida no período em que ela tem disponibilidade de água. Uma outra forma é o que nós chamamos de resistência ou tolerância. A planta consegue, dentro de determinados limites, sobreviver naquela situação limitante. E ela tem várias modificações que ela pode fazer, como por exemplo, algumas são acumuladoras de água. Elas apresentam adaptações anatômicas para armazenamento de água e apresentam adaptações fisiológicas. Um exemplo disso são as plantas tipo CAM, metabolismo ácido das crassuláceas. Ou seja, ao invés delas abrir o seu estômago durante o dia, em que a taxa transpiratória é maior, ela abre seu estômago à noite, onde a taxa transpiratória é menor. Tem plantas que apresentam um sistema radicular muito profundo, então consegue explorar um volume de solo maior. Tem plantas que elas conseguem diminuir a perda de água, com adaptações, por exemplo, morfológicas, fazem folhas bastante pequenas. Adaptações anatômicas, como por exemplo os estômatos em criptas, plantas que apresentam pilosidade, porque a presença da pilosidade aumenta a resistência da camada limítrofe, que nós já estudamos quando a gente viu as resistências ao processo de transpiração foliar. E adaptações bioquímicas, como por exemplo, ajuste osmótico. E esse gráfico foi um dos primeiros gráficos que nós mostramos para vocês quando a gente começou a disciplina. E aqui nós temos, no eixo X, nós temos o potencial hídrico. Quanto menor o potencial hídrico, menos água está disponível para a planta. E aqui curiosidade, não existe menos zero não, isso é um erro do gráfico mesmo, tá? Isso não existe, menos zero. Então nesse momento inicial, a planta está bem hidratada, e à medida que o potencial hídrico vai diminuindo, a planta começa a sofrer restrições hídricas, em termos de disponibilidade de água. E ela vai responder de diversas formas. Vai alterar a expansão das células, vai alterar a síntese de parede celular, vai alterar a síntese proteica, vai alterar a abertura estomática. E quando nós estamos falando que ela altera a condutância estomática, ou seja, a abertura estomática, significa que ela começa a fechar os estômatos. E ao fechar os estômatos, automaticamente ela compromete a fotossíntese.
porque a função primordial dos estômatos é a captação de CO2. No momento de falta de água, o estômato vai fechar. Isso vai dificultar tremendamente a entrada de CO2 para dentro das folhas. Consequentemente, a taxa fotossintética vai diminuir. E são esses tipos de raciocínios que eu gostaria que vocês começassem a fazer. Esses exercícios de eventos. Então, por exemplo, quando existe déficit hídrico no ambiente, uma das coisas que as plantas fazem é fechar o estômago, como está mostrado aqui. Ao fechar o estômago, diminui a entrada de CO2. Ao diminuir a entrada de CO2, eu diminuo a eficiência fotossintética. Mas será que eu diminuo a eficiência como um todo? A fase fotoquímica continua funcionando se essa planta estiver na luz. E se ela continua funcionando, significa que continua havendo a produção de ATP e poder redutor. Porém, à medida que ela permanece com o estômago fechado por mais tempo, esta planta vai atingir o seu ponto de compensação de CO2. E aí vai comprometer a fase de carboxilação. A rubisco vai parar de funcionar. Se parar o funcionamento da rubisco, então não tem mais síntese de gliceraldeído 3-fosfato na fase seguinte, que é a fase de redução. E, consequentemente, também não tem mais a regeneração do aceptor inicial na fase de regeneração, RUBP. Mas a planta continua produzindo ATP e poder redutor. Agora eu não consumo mais esse ATP e não consumo mais esse poder redutor. Então a planta agora não tem mais poder redutor na forma oxidada, todo ele fica na forma reduzida. Então agora a planta passa a fazer a fotofosforilação cíclica e não mais a fotofosforilação acíclica. Então ela continua produzindo ATP que pode ser utilizado em outros processos, mas não vai ser utilizado pela fase bioquímica da fotossíntese. Mas a planta continua recebendo luz. E se ela continua recebendo luz, ela tem que dissipar esse excesso de energia. E assim nós vamos gradativamente conectando todas as peças do nosso quebra-cabeças. É assim que a água afeta a taxa fotossintética. Existem mais informações com relação a isso? Sim, existem. E vocês podem complementar com a literatura disponibilizada para vocês. O que nós queríamos passar para vocês nessa videoaula era isso. E nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até a próxima!